Olá, boa tarde. Quarta-feira, 9 de março, o NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques. O que a gente mais tem ouvido falar ultimamente é no mosquito Aedes aegypti e nas doenças causadas por ele. Mas é preciso insistência nesse assunto porque muita gente ainda não se conscientizou sobre a ameaça que esse mosquito traz a todos nós. Para vocês terem uma ideia, uma tampinha de garrafa como essa pode servir já de criadouro para o Aedes, que é uma preocupação aí tanto para a dengue quanto para o Zika vírus. Então, em casos aí relevantes, acionar a vigilância ambiental da nossa cidade e nos casos de criadouros em lotes dos vizinhos, isso também é absolutamente necessário. O Aedes aegypti se adaptou a viver em água parada no mundo todo e ele usa também essa água suja e não se importa nada com isso. E ele é uma ameaça para nós aqui das cidades. E conversamos com a vice-prefeita de Cachoeira do Sul sobre a perda do prazo para o programa Passe Livre. Esse é um programa de reembolso de parte das passagens intermunicipais utilizadas por acadêmicos no deslocamento para universidades vizinhas. Vamos saber, afinal, por que perdemos o prazo para o cadastramento? Existe aí um culpado, um responsável? Tem alguma coisa decisiva, principalmente no que diz respeito a um e-mail que viria, que não veio, que alguém recebeu ou não recebeu? Nesse ponto, vocês conseguiram chegar num consenso ou apurar de fato o que aconteceu? E hoje tem ainda o quadro Minha Cidade com as histórias de Cachoeira do Sul. No programa de hoje, nós vamos apresentar a vocês o Museu Municipal de Cachoeira do Sul, patrono Edir Lima. O museu é uma instituição do Núcleo Municipal da Cultura e foi fundado em 1978. Tem como patrono o Dr. Edir Lima porque as primeiras peças que compõem o acervo do museu foram doadas pelo Dr. Edir Lima. Por isso, ele é o nosso querido patrono. Agora, 12:03, você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Um projeto inovador desenvolvido aqui no estado ajuda pacientes a voltar a caminhar. O método Cordata combina o uso de um aparelho especial com vários exercícios e se mostra eficaz na reativação da musculatura prejudicada por dano neurológico. Em 2011, um acidente de carro mudou a vida de Rodrigo. Ele teve uma lesão na medula e perdeu os movimentos das pernas. Desde então, trava uma luta incansável pela recuperação. É uma coisa nova para a pessoa, a gente nunca espera, né? Tipo, perder os movimentos, parar de caminhar. Parar de caminhar não, mas perder os movimentos. Então, isso aí é uma situação que a gente vai aprendendo com o tempo. E essa ajuda da fisioterapia é muito importante. O tratamento é intensivo, né? A gente precisa trabalhar bastante para ir recuperando o que a lesão causou, né? Então é um tratamento a longo prazo. Rodrigo buscou no método Cordata uma solução. O tratamento, que já foi apresentado em vários países, é aplicado tanto na pesquisa em saúde quanto no atendimento clínico. O equipamento utilizado no método deixa o paciente suspenso para poder caminhar e fazer movimentos como salto ou agachamento. Com a repetição desse movimento, acrescentada a outras técnicas de resistências, estiramentos, ângulos de movimento e uma série de fatores que compõem o método, fazem com que ele experimente muito tempo os membros inferiores. Então, o cérebro ele volta a registrar aquele movimento como sendo necessário, porque ele está sendo utilizado. O método já está sendo utilizado no tratamento de pacientes com sequelas de AVC, doença de Parkinson, lesão encefálica ou medular. Ele tem um retorno, então, não só a função do ficar em pé, do caminhar, mas também voltar a dirigir, voltar a trabalhar, voltar a ter algumas outras funções de vida diária, né? Não é milagre, não é mágica, não é nada, é treinamento. Rodrigo conta como o esforço diário está sendo recompensado. Eu trabalho a campo, então eu viajo para o Mato Grosso, pego aqui o avião, vou... Tem escala em São Paulo, chego na fazenda, faço tudo que eu tenho que fazer, retorno. Eu adaptei um carro que eu posso dirigir, hoje eu dirijo tranquilamente. A única coisa que eu preciso é da ajuda
baixar e levantar a cadeira. Em casa também, em termos de tomar banho, me movimentar, ir para a cama, sair, eu faço tudo sozinho, graças a essa reabilitação que eu tive nesses 4 anos aí de fisioterapia, de academia, de tudo mais para voltar a ter uma vida que eu tinha anteriormente, né? O Rio Grande do Sul deverá bater novo recorde na produção de soja neste ano. O levantamento foi divulgado pela Emater ontem, durante a Expo Direto Cotrijal, e projeta uma colheita histórica de 16 milhões de toneladas no estado. A super safra vai representar um faturamento de 19 bilhões e 300 milhões de reais para a economia gaúcha. O bom resultado das lavouras é atribuído ao aumento de 3,9% na área plantada neste ciclo e às condições climáticas favoráveis à cultura com bastante chuva. Com a colheita de soja já iniciada no estado, principalmente no noroeste, a estimativa é de que a produtividade das lavouras fique em 2.938 quilos por hectare, ou seja, 49 sacas por hectare. Conforme levantamento da entidade, a safra total de verão vai chegar a 28 milhões e 800 mil toneladas, a segunda maior da história. O valor bruto da produção deve atingir 28 bilhões e 900 milhões de reais. A Fundação Estadual de Economia e Estatística divulgou dados sobre os novos trabalhadores imigrantes no Brasil. O trabalho é baseado na análise de autorizações de estrangeiros para trabalhar aqui no país. O fenômeno migratório no Brasil pode ser dividido em 2 grupos. O primeiro vem para o Brasil pela qualificação profissional no trabalho que exerce. Os norte-americanos lideram esse grupo com 13,9%. O segundo grupo é o que vem atrás do chamado sonho brasileiro. Esses imigrantes chegam em busca de oportunidade de trabalho e sonham em melhorar de vida. Os haitianos são maioria, 63,4%. O Brasil também concede visto para haitianos por razões humanitárias. Esses haitianos, eles são na grande maioria homens, jovens, e o nível de escolaridade deles é até o ensino médio completo, tá? Cerca de 90% desses que chegam aqui têm esse nível de escolaridade. Os demais imigrantes que a gente também analisou, eles têm um perfil diferente. Eles têm mais idade e também têm um nível de escolaridade maior. Entre 2011 e 2014, o Rio Grande do Sul aumentou o contingente de empregados estrangeiros em 201,9%. O maior grupo é de haitianos. Eles representam 29,3% dos imigrantes com emprego formal no estado. Mas, na informalidade, esse número é muito maior. Esses trabalhadores, a grande maioria, vieram com carteira de trabalho assinada e, conforme a gente tem um agravamento da crise econômica, acabam perdendo o emprego e aí se dedicam, então, à atividade informal, né? Então, por isso, a gente visivelmente temos mais esses trabalhadores como vendedores ambulantes, né? Você já se cansou de ouvir falar no mosquito Aedes aegypti e nas doenças causadas por ele? Pois é, mas não dá para descansar, viu? É preciso falar, é preciso ouvir e, mais importante ainda, é preciso tomar uma atitude contra o mosquito. Para vocês terem uma ideia, uma tampinha de garrafa como essa pode servir já de criadouro para o Aedes, que é uma preocupação aí tanto para a dengue quanto para o Zika vírus. Então, em casos aí relevantes, acionar a vigilância ambiental da nossa cidade. E nos casos de criadouros em lotes vizinhos, isso também é absolutamente necessário. O Aedes aegypti se adaptou a viver em água parada no mundo todo. E ele usa também essa água suja e não se importa nada com isso. E ele é uma ameaça para nós aqui das cidades. E a gente precisa se adaptar a combatê-lo. Nós conversamos também com a vice-prefeita de Cachoeira do Sul sobre a perda do prazo para o programa Passe Livre. Esse é um programa de reembolso de parte das passagens intermunicipais utilizadas por acadêmicos no deslocamento para universidades vizinhas. Afinal, por que perdemos o prazo para o cadastramento? Existe aí um culpado, um responsável, tem alguma coisa decisiva, principalmente no que diz respeito a um e-mail que viria, que não veio, que alguém recebeu ou não recebeu. Nesse ponto, vocês conseguiram chegar num consenso ou apurar de fato o que aconteceu? 12:10,
Você vai ver a resposta da vice-prefeita Mariana Carlos depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo, agora 12h13. E ontem, no Dia Internacional da Mulher, diversos eventos na capital debateram a violência de gênero. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que, de 2014 a 2015, ameaças contra a mulher diminuíram em 7% e lesão corporal diminuiu em 4%. Já os estupros caíram de 860 para 414 casos no mesmo período. A estatística aponta um aumento no número de feminicídios, um salto de 20%, que significa que mais 11 vidas foram perdidas para a violência. Uma violência que pode começar com diversas formas. Muitas acham que isso é normal, que uma agressão verbal é normal, porque a violência ela não é somente física, a violência ela pode ser moral, a humilhação diária. Então, tudo isso é difícil da gente conseguir tirar, né, desse papel da invisibilidade e trazer isso à tona. O Centro Estadual de Referência da Mulher trabalha no acolhimento de quem sofreu esse tipo de abuso. Por meio do telefone Lilás, o serviço presta atendimento, encaminha a delegacia e aconselha as vítimas. Muitas vezes, na primeira fala, elas não trazem isso. Mas aí, quando a gente faz o atendimento e faz o acolhimento, elas começam a dizer, mas eu acho que aquele dia eu fiz isso, mas eu deixei de fazer isso, né? E o que a gente procura informar é fazer com que elas tenham a consciência de que, de forma alguma, fazendo o que a gente fizer, a gente não deve ser, em hipótese alguma, sofrer qualquer tipo de violência. O serviço funciona das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. O número é o 0800 541 0803. Hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo do estado lançou o programa Mulher, Vida e Direitos, que quer aumentar o combate à violência doméstica. Uma das iniciativas é a criação de um fórum com foco nas mulheres do campo e das águas. Estamos fortalecendo as ações que já existiam no estado, né, os serviços e ações já existentes, todas as políticas, e principalmente fortalecendo a Rede Lilás com a adesão de novos parceiros e lançando outras ações como estratégia para o empoderamento da mulher, principalmente trabalhando a autonomia da mulher, a promoção da autonomia, como forma de prevenção à violência. Em Cachoeira do Sul, a vice-prefeita Mariana Carlos desabafa sobre a falta de estrutura para desenvolver ações nas coordenadorias de juventude e mulheres. A repórter Thelma Tomás conversou com ela. Darcy, estou conversando com a vice-prefeita Mariana Carlos a respeito das coisas que aconteceram aqui acerca do passe livre estudantil. Tanto com a decisão da Luciana Canto, que era coordenadora do setor que decidiu pela exoneração, os reflexos que essa decisão causaram, o que realmente aconteceu e de que forma ela pretende conduzir as coisas agora diante dessa mudança. Boa tarde, Mariana. O que a gente pode contar sobre todo esse imbróglio? Boa tarde. De fato, nós já havíamos explanado a necessidade de termos condições administrativas para executar o programa Passe Livre, né? Então, em abril, nós comunicamos ao governo que precisávamos de pelo menos mais um auxiliar administrativo. Isso não foi possível, né? A gente sabe que essa questão, né, de não ter um funcionário e não conseguir fazer a gestão do programa é injustificável, mas explica o motivo pelo qual nós não conseguimos dar conta de todas as tarefas do programa. Então nós trabalhamos, enquanto a Luciana estava aqui, nós trabalhamos para dar conta de uma tarefa, que no caso era a prestação de contas do primeiro semestre de 2015, e não conseguimos vencer a tarefa que era o recadastramento. Para 2016, nós estamos ainda aguardando o governo do estado dizer como que vai ser a gestão do programa. De qualquer forma, nós não perdemos o convênio, e em 2016, se nós tivermos condições de trabalho, nós continuaremos com o programa. Tu me falava antes a respeito dos números. Você sabe de 100 cadastros, 40 adesões. Hoje não se tem um parâmetro, se existe um prejuízo para 100, para 10, para 15. Como para 500, né? No primeiro cadastramento nós tivemos mais de 200 cadastrados. E no segundo, na etapa seguinte, que foi no primeiro semestre de 2015, nós tivemos 101 cadastrados e 41 beneficiários de fato. Então a gente não tem como provar ou como mensurar com certeza quantas pessoas, no caso, deixaram de receber no segundo semestre de 2015. Não há o que fazer, está perdido.
Não, o segundo semestre de 2015 realmente foi uma etapa que nós não conseguimos cumprir e esperamos que, na medida do possível, também que a gente tenha pessoal para trabalhar e fazer a gestão do programa, porque hoje, então, nós temos esse vácuo, né, na Coordenadoria de Juventude. Sem dúvida nenhuma, o trabalho da Luciana é um trabalho que faz falta, até porque ela era gestora do programa Estação Juventude também, né? Logicamente que nós estamos aqui segurando as pontas nesse sentido. Eu venho assumindo, assim como assumi a Coordenadoria de Mulheres, assumindo algumas tarefas aí da Coordenadoria de Juventude, mas especificamente sobre o programa Estação Juventude é impossível que ele continue sem uma pessoa, pelo menos, responsável só para isso. Então nós estamos aguardando aí o governo, a decisão do governo. Depende da decisão do governo, a contratação de uma outra pessoa, já está sendo gestado esse planejamento aí para alguém ocupar o espaço da Luciana. Quais são os próximos passos agora? Certo. O espaço da Luciana, assim como qualquer chefe de setor, é um espaço político. Então, este espaço ainda está em compasso de espera. Para a gestão do programa Estação Juventude, não precisa ser um cargo necessariamente com uma função política. Então, né, nós solicitamos no final do ano passado uma funcionária de carreira, uma auxiliar administrativo, qual ainda não tivemos resposta da Secretaria de Administração. Então, por enquanto, sem perspectiva de alguém para ocupar tanto a questão administrativa como a gestão política desse espaço com a saída da Luciana. Estamos no compasso de espera do governo, especialmente para a questão da tarefa administrativa, né, que é uma questão que a gente já vinha tentando resolver há mais tempo. A questão da Luciana é um episódio novo, esperamos resolver essa situação até o final da próxima semana. Alguém em vista já, vice-prefeito? Negativo. Como que tu recebeste essa decisão da Luciana de se exonerar do cargo? Afinal de contas, a Luciana tem uma trajetória bem grande de trabalho contigo, né? Só para rememorar, a Luciana foi tua primeira assessora, eu acho, aqui durante a vereança e seguiu durante um tempo acompanhando aí a tua trajetória política. Como é que tu recebeu essa decisão dela de desligamento? Ela me comunicou, enfim, eu pedi que ela pensasse melhor, né? Eu estava em viagem, pedi que ela esperasse eu retornar, né? Lógico que é uma perca, né, muito grande para o nosso trabalho. Mas cada um é dono da sua consciência, cada um sabe o que é melhor para si, né? Eu, de fato, acredito que a Luciana vai continuar a sua luta em outros espaços, né? O espaço da prefeitura, o espaço do mandato, não é o único espaço de luta, especialmente para o avanço dos direitos da juventude e das mulheres. Então, é uma etapa que ela encerra da vida dela e que ela cumpriu muito bem, que ela se esforçou com todas as suas capacidades, foi uma excelente gestora de juventude, sempre esteve ao nosso lado e pronta para atender qualquer atividade que fosse. Então eu disse para ela, quando ela conversou comigo, né, que ela saísse de cabeça em pé, porque de fato nós trabalhamos no limite das nossas condições e ela cumpriu muito bem o seu papel, né? Existe aí um culpado, um responsável? Tem alguma coisa decisiva, principalmente no que diz respeito a um e-mail que viria, que não veio, que alguém recebeu ou não recebeu? Nesse ponto, vocês conseguiram chegar num consenso ou apurar de fato o que aconteceu? O que aconteceu foi que nós tínhamos uma tarefa e não tínhamos as condições para executar a tarefa. Isso nós sabíamos desde abril. Em abril nós dissemos para o governo, nós temos que fazer a gestão do programa. Para fazer a gestão do programa, a gente precisa de um auxiliar administrativo. Então, assim, eu estou dizendo, isso não justifica, porque tem um monte de setor da prefeitura que também está sem pessoal, não justifica, mas explica, né? Esse é o motivo pelo qual nós não conseguimos dar conta das tarefas, né? Então, na medida em que o governo do estado dá somente uma semana de prazo entre a prestação de contas do primeiro semestre e o cadastramento do próximo semestre, isso para nós foi um tempo hábil inexequível para realizar com somente uma pessoa, que era a Luciana. Então, nesse caso, né, reafirmo, nós tínhamos uma tarefa e precisamos de uma condição para executar essa tarefa que nós não tínhamos. E agora, diante dessa situação, será que esse diálogo com o governo se afina ou outros problemas virão? De fato, isso não é só uma questão do governo, né? Desde 2013, a gente trabalha para ter condições de trabalho, como no caso, né, da criação do gabinete da vice-prefeita junto à Câmara de Vereadores. Então, eu sou muito consciente de que tem um monte de força política na cidade que trabalha para a gente não ter condições de trabalho. Então, eu sei dos nossos esforços, sei da nossa tentativa, de todos os passos que nós demos para termos condições de executar esses recursos, mas tem muita coisa que não depende só de nós, depende sim de um conjunto de fatores, e a conjuntura da cidade é exatamente essa. Então, até que essa questão política seja contornada ou até resolvida,
O que tu disseste? Ou que não será, né? Porque é uma situação que trabalhar com os direitos da juventude, trabalhar com os direitos das mulheres é fazer um enfrentamento também às forças políticas da cidade, né? Então eu tenho certeza que tem muita gente que de fato foi prejudicada, mas também tenho certeza que tem um monte de gente que está comemorando o fato da gente não estar conseguindo trabalhar, né? Porque a gente sabe que o que significa para a cidade fazer a nossa proposta dar certo. Então, ainda vem mais embate por aí, pelo que tu está me dizendo. A gente não consegue trabalhar tranquilo, né? Porque a gente não veio aqui para concordar com as coisas como elas estão, né? Então não adianta, quero trabalhar tranquilo, não tem como. Porque a nossa postura, ela é de enfrentamento, ela é uma postura combativa, então certamente daqui até o final do mandato que a gente tenha muita peleia ainda pela frente, mas esse é o nosso papel. Pois é, Darcy, é o que a gente tem para contar a respeito do Passe Livre e das organizações aqui do Espaço Cultural Orelhinha. É a política inviabilizando a política, nosso Brasil. Luciana Canto, que atuava como coordenadora da Juventude e respondia pelo Passe Livre, não quis gravar a entrevista, mas informou que sua exoneração foi motivada pela falta de suporte e condições de efetivar seu trabalho de maneira satisfatória. Ela destacou que, diante da importância do programa para os estudantes e a inviabilidade de manter o sistema de atendimento como é necessário, optou pelo desligamento da função que exercia desde o início do mandato do governo Neyron Viegas. Bom, incansavelmente temos ouvido sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, mas se ainda há tanto surto das doenças causadas por ele, é porque muita gente ainda não se conscientizou da gravidade do problema. Veja só o que diz o biólogo Milton Martins. Olá, pessoal. A Organização Mundial da Saúde declara vírus Zika e microcefalia emergência pública internacional. O nome Zika é atribuído porque este vírus foi encontrado na floresta de Zika, na República de Uganda, na África, onde ele foi isolado pela primeira vez no ano de 1947 do macaco rhesus, o mesmo macaco que serviu de descobertas aí para os diferentes tipos sanguíneos. Com o Zika, é apenas a 4ª vez que a OMS decreta um estado de emergência pública internacional para uma epidemia viral. As decisões anteriores foram tomadas no caso da gripe H1N1, da poliomielite e o ebola, que atormentaram recentemente o mundo. Mas o que é uma emergência pública internacional? Emergência pública internacional é um evento extraordinário, na qual determinado, que constitui um risco para a saúde pública em outros estados, em razão do risco da propagação internacional de doenças e que pode necessitar de uma ação global, coordenada, explica aí a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo o comunicado dela, os especialistas reunidos em Genebra concordaram que uma relação casual entre uma infecção do Zika durante a gravidez e microcefalia é fortemente suspeita, embora ainda não comprovada cientificamente. Em novembro de 2015, o Zika foi isolado de um recém-nascido com microcefalia no estado do Ceará, aqui no Brasil. A falta de vacinas e testes de um diagnóstico rápido e confiável, bem como a ausência de imunidade da população em países recém-afetados, foram citados como novos motivos de preocupação. Diante dessa situação, devemos fazer nossa parte. Mas o que fazer então para se prevenir? As formas conhecidas para a prevenção contra a febre Zika são as mesmas da dengue. Isso é, a eliminação do mosquito do gênero Aedes aegypti. Aqui nós podemos ver então a imagem desse mosquito, Aedes aegypti, que transmite a dengue. E como é que eu devo prevenir isso, que ele se desenvolva? Então, por exemplo, nós temos que incluir ações com relação ao destino adequado do lixo, a questão do entulho, recicláveis e reutilizáveis, deve-se evitar que a água se acumule, a limpeza de objetos expostos, tais como vasilhames e alimentos de cães e gatos, também evita a deposição de ovos da fêmea do mosquito. Utilizar areia em vasos de plantas impede que formem aquela película de água parada, ideal para o Aedes. Outra questão também que se discute é usar filtros nos ralos dos banheiros e também dos quintais. Utilizar repelente também e vestuário que protejam os membros inferiores, local preferido pela fêmea do mosquito, por ser a parte do corpo ricamente vascularizada. Evitar também abrir as janelas ao amanhecer e ao anoitecer, que é o horário que esse mosquito está circulando e andando, voando.
plantar citronela, isso mesmo. A planta aí chamada citronela, nos arredores do ambiente onde a gente está, ajuda também a repelir naturalmente esse mosquito. E é claro, fazer aquela vistoria diária nos locais de possíveis criadouros, para que não se tenha foco. Para vocês terem uma ideia, uma tampinha de garrafa como essa pode servir já de criadouro para o Aedes, que é uma preocupação aí tanto para a dengue quanto para o Zika vírus. Então, em casos aí relevantes, acionar a vigilância ambiental da nossa cidade, e nos casos de criadouros em lotes dos vizinhos, isso também é absolutamente necessário. O Aedes aegypti se adaptou a viver em água parada no mundo todo, e ele usa também essa água suja e não se importa nada com isso. E ele é uma ameaça para nós aqui das cidades, não só de Cachoeira, mas do mundo todo. Ele não é exigente, ele pode viver inclusive nessa tampinha que eu mostrei para vocês, tampinha de garrafa. Diferentemente do Anopheles, que é um outro mosquito que vive na floresta e usa aí os riachos para se reproduzir, ele causa lá a malária, o Aedes então está totalmente adaptado à vida urbana, e isso é uma grande preocupação. Então, portanto, vamos fazer a nossa parte. Se todos agirem com consciência, venceremos essa luta. Por hoje era isso e até a próxima. Meio-dia e 29, vamos por um intervalo e a seguir vamos conhecer um pouquinho mais de Cachoeira do Sul. Tem o quadro Minha Cidade com histórias do Museu Municipal Patrono Edir Lima. De início, o museu não estava neste local que hoje é a sua sede própria. Ele foi instalado primeiro à Rua Comendador Fontoura e no ano de 1986 ele passou para cá, neste local que é conhecido por todos nós como Parque Municipal da Cultura, onde abrigamos o Jardim Botânico, o Zoológico e o Museu Municipal. É um espaço realmente privilegiado no centro da cidade, com entrada franca, aonde natureza e história convivem harmoniosamente. E recebemos aqui no estúdio o superintendente do HCB de Cachoeira do Sul, Luciano Morschel. Vamos saber como anda a saúde do nosso hospital e o atendimento oferecido na instituição. Tem ainda a previsão do tempo, nós já voltamos. Estamos de volta e vamos conhecer um pouquinho mais sobre Cachoeira do Sul. E nada melhor do que voltar no tempo, um lugar que guarda as memórias da cidade, o Museu Municipal. Quem conta a história hoje é a assessora do museu, Márcia Patel. É no quadro Minha Cidade. Veja só. No programa de hoje, nós vamos apresentar a vocês o Museu Municipal de Cachoeira do Sul, Patrono Edir Lima. O museu é uma instituição do Núcleo Municipal da Cultura e foi fundado em 1978. Tem como patrono o Dr. Edir Lima porque as primeiras peças que compõem o acervo do museu foram doadas pelo Dr. Edir Lima. Por isso, ele é o nosso querido patrono. O Museu Municipal foi criado pelo então prefeito Dr. Júlio César Caspani, que convidou Lia Wilhelm para ser a primeira diretora da instituição. Foi a dona Lia que deu todo o embasamento, que deu todo o norte para que o museu fizesse o seu trabalho e se tornasse a instituição cultural de destaque que é hoje. Neste 15 de dezembro, que recém passou, o museu completou 37 anos. É uma instituição que tem como por objetivo, primeiro, pesquisar, preservar e divulgar a história de Cachoeira do Sul, seus feitos, sua gente, patrimônio histórico-cultural, enfim. Este é o objetivo do Museu Municipal. E este objetivo, ao longo desses 37 anos, ele foi alcançado através de exposições temáticas, temporárias,
ou permanentes, através de publicações, de seminários dos mais variados temas ligados à história e literatura. Além disso, através de pesquisas sobre os temas ligados à história. E também o museu tem como atividade permanente passeio cidade e visitas guiadas. Atendemos grupos de estudantes e também grupos visitantes de outros municípios que vêm fazer este tipo de atividade aqui conosco. De início, o museu não estava neste local que hoje é a sua sede própria. Ele foi instalado primeiro à Rua Comendador Fontoura e no ano de 1986 ele passou para cá, neste local que é conhecido por todos nós como Parque Municipal da Cultura, onde abrigamos o Jardim Botânico, o Zoológico e o Museu Municipal. É um espaço realmente privilegiado no centro da cidade, com entrada franca, aonde natureza e história convivem harmoniosamente. Como eu já falei para vocês, o acervo inicial do Museu Municipal foi doado pelo Dr. Edir Lima. Que tipo de acervo? O mais variado possível. Armas, objetos que pertenceram a índios, indumentária, fotografias, enfim, um acervo bastante variado que ele foi colecionando, ganhando, comprando ao longo de sua vida e depois passou para o município para que fosse criado o museu. O Dr. Edir já é falecido e ele então, o nosso patrono. Mas a este acervo, outros se somaram. E eu quero ressaltar para vocês que todo o acervo do museu é feito através de doação. A comunidade cachoeirense abraçou desde logo a ideia de ter um museu e passou a doar aquelas peças que as famílias achavam importantes que fossem preservadas e através delas contar a nossa história. Então nós tivemos doação do acervo do Dr. Jacinto Godoy Gomes, da professora Dinanelli Pereira, do Dr. José Félix Garcia, Aurélio Porto, Antônio Vicente da Fontoura, Fontoura Xavier, enfim, são todos nomes ligados à nossa história e que estão hoje aí dando nome a ruas, a prédios, que fazem parte do acervo do Museu Municipal. O museu, ao longo da sua existência, ao longo desses 37 anos, tornou-se referência entre as instituições museológicas do Rio Grande do Sul. Tudo que se pensa em museologia hoje, o museu lá, quando foi criado, já tinha toda essa preocupação, já tinha esta linha de atuação e isso se deve à Dona Lia. Trouxemos para os seminários que foram realizados, mais de 20 edições, nomes ligados à história e à literatura que são conhecidíssimos hoje de todos nós. Assis Brasil, Carlos Alexandre Embalgarten, Regina Zilberman, Maria Eunice Moreira, Maria Luísa Remédios e tantos outros que vieram mostrar todo o seu trabalho junto ao Museu Municipal. Cachoeira do Sul amanheceu hoje com chuva e pancadas devem ser registradas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 22 e 25 graus. Para amanhã, quinta, a meteorologia prevê tempo bom. Dia de sol entre nuvens, mínima de 19 graus e máxima de 29. Na sexta, sol entre nuvens e pode chover à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quarta. Tem chuva em vários pontos devido a uma frente fria que chegou ao estado. Tempo firme mesmo só no sul e na região da campanha do Rio Grande do Sul. Vamos às temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Mesma temperatura prevista para o litoral norte, em Tramandaí e Torres. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30 graus.
No dia 22 de fevereiro, representantes dos hospitais filantrópicos do estado se reuniram para tratar sobre o agravamento da crise dos hospitais. O assunto seria a necessidade de custeio e o retorno do IOSP, para não comprometer a continuidade dos serviços que a rede de hospitais presta ao SUS. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui no estúdio o superintendente do HCB, Luciano Morschel. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo espaço que foi aberto para a gente poder falar um pouco mais, né, dessa crise dos hospitais filantrópicos, que também pode ser vista também em Cachoeira do Sul de algum momento ou outro, né? Isso pode acontecer. Primeiro momento, colocar realmente, nós estivemos reunidos no dia 22, junto com os outros hospitais filantrópicos, são mais de 240 hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul, que tiveram lá reunidos em Porto Alegre, nós formamos uma federação, onde foi discutido o agravamento da crise dos hospitais filantrópicos. Sim. E isso é causado pelo baixo custeio aos serviços prestados ao SUS. Então nós temos a situação de muitos anos sem o reajuste da tabela SUS, que é a tabela que remunera os serviços prestados pelo SUS, e o Estado, que tinha um cofinanciamento para auxiliar na manutenção desses serviços, retirou esse valor desde janeiro de 2015. Que é o IOSP. Que é o IOSP, desde janeiro de 2015. Então, para nós, do ano 2015, já foram 2,5 milhões, praticamente, a menos de recursos que ingressaram na nossa instituição para a cobertura do serviço SUS. Isso acontece em todos os hospitais filantrópicos, né? Essa crise vem agudizando, a gente então percebe os hospitais, no primeiro momento já se endividaram, no segundo momento atrasaram fornecedores, estão atrasando o pessoal, salário, e agora o próximo momento seria realmente talvez até o fechamento ou restrição de serviço. Então, para que isso, antes de acontecer isso, realmente os hospitais estiveram reunidos em Porto Alegre, buscando alternativas. E alguma das alternativas nós vamos conversar, explicar, né, que está sendo feita essa divulgação para toda a comunidade. Também foi buscado apoio dos prefeitos, porque quando o ente federal falha, o ente estadual falha, o ente municipal tem que fazer alguma coisa. Sim. E isso está acontecendo em muitos municípios. E está havendo essa adesão dos municípios? Nós tivemos aqui visitando também o nosso prefeito, que entende o problema, né? Está procurando também auxiliar de alguma maneira, mas realmente, hoje, o que se coloca a saúde como um direito de todo cidadão é um dever do Estado. Estado como União, Estado e município. E não está tendo, na verdade, esse tratamento da União e do Estado, que não estão conseguindo assumir como deveriam a saúde e está prejudicando. E nós, os prestadores de serviços hospitalares, os filantrópicos, estamos trabalhando com uma tabela muito defasada que não está dando condição. Então, nós já tivemos, nessa crise, nós estamos divulgando isso desde o ano passado, né? Tivemos, inclusive, o Abraço Hospital, naquele momento emblemático, que nós demos praticamente 2 voltas de pessoas ao redor do hospital para mobilizar em torno do hospital. Então, desde lá nós vem mostrando, a gente vem fazendo ajustes, né? Mas mesmo assim, isso prejudica a sustentabilidade e a manutenção dos serviços a médio e longo prazo. Então, apesar daqui não estar agudizado, o que a gente vê é que em outros lugares já está mais grave e o hospital então se soma esse movimento para buscar a volta do IOSP, que seria esse financiamento que para nós representa 200 mil por mês e que está fazendo muita falta, inclusive, e a gente tem colocado a risco, inclusive, a continuidade de prestação de alguns serviços ao SUS. Vocês já fizeram um balanço de 2015, né? Nós já estamos no 3º mês aí de 2016. Talvez isso não afete diretamente a população nesse primeiro momento, porque o hospital está conseguindo se manter a pleno, né? Não fechamos, não restringimos nenhum serviço por enquanto, estamos conseguindo manter todos os serviços, mas nós já tivemos em torno do ano passado um prejuízo de 2 milhões de reais, né? Esse ano está o orçamento de uma previsão de um orçamento de 3 milhões e 900 mil, mais ou menos, então de 3 a 4 milhões nosso prejuízo orçado para 2016. Isso compromete investimento, né, no primeiro momento. O hospital vai ter que buscar algum tipo de financiamento bancário, né? Então, esperamos esse ano 2016 ainda continuar com todo o serviço, mas realmente, assim, cada mês essa situação se agrava e nós estamos buscando junto com os outros hospitais uma alternativa, que seria a primeira mais prática, seria a volta do IOSP, que já existia, foi cortado das instituições hospitalares, e a gente então está buscando, reivindicando a volta desse IOSP para que a gente consiga manter os investimentos, manter a estrutura adequada para continuar prestando serviços e qualidade
aos usuários do SUS. E de acordo com a orientação do governo do estado, a rede de hospitais filantrópicos contratou um financiamento para cobrir repasses que o governo não teve condição de fazer em 2015. O que o estado realmente, ele está arcando com essa situação agora, está arcando com essas parcelas? Nós tivemos em outubro do ano passado, realmente, no nosso caso, nós tínhamos 3.400.000 para receber do estado, de atrasados. E como o Estado não tinha caixa para pagar isso, ele fez um acordo com os hospitais filantrópicos, um acordo formalizado, assinado pelo secretário estadual da Saúde, de que nós pegaríamos empréstimo no nosso nome, no nome do hospital, e o Estado arcaria com esse pagamento posteriormente. Então isso foi feito, nós conseguimos, junto ao mercado financeiro, 3.400.000, que era a dívida do Estado para com o hospital. Nós conseguimos pagar o 13º, naquele momento nós vimos um empréstimo bancário de conta garantida, que seria o cheque especial da pessoa física. Conseguimos então passar o ano, virar o ano, e iniciar esse ano sem dívida, né? Mas sem também nenhuma reserva. E o Estado então ficou de pagar esse mesmo financiamento, que começa a vencer em dezembro desse ano, dezembro de 2016. Então foi um ano de carência, né? Que nós vamos saber realmente, claro que a gente acredita que o Estado vai cumprir com o que foi formalizado, mas é mais um ônus que o Estado vai ter que arcar, que ele ficou devendo ano passado e postergou o pagamento para mais um ano. Então, em dezembro desse ano, ele começa a pagar esse empréstimo, que está em nosso nome, mas existe o compromisso formal. Então, foi muito importante esse momento, era a alternativa que a gente tinha, realmente, nós optamos, como todos os outros hospitais também, a pegar esse empréstimo, né? Fazer frente às despesas imediatas que existiam, como o 13º e bancos, mas agora realmente nós estamos, por um momento, nós podemos nos sentir aliviados que nós estamos conseguindo ainda pagar os fornecedores em dia, pessoal em dia, né? Mas estamos muito preocupados porque esse prejuízo de 3 milhões, mais de 3 milhões em 2016, o hospital vai ter que buscar isso, provavelmente financiamento, e para o ano que vem já não teria mais alternativas. Então nós estamos trabalhando junto com os hospitais, para não chegar nesse momento, nesse ponto em Cachoeira do Sul de corte de serviço. Claro. Como já está acontecendo em alguns lugares já pelo Estado. E com relação ao quadro de funcionários, teve alguma alteração? O ano passado teve algumas demissões, né? Teve desligamentos. Como que está essa situação hoje? Nós tivemos, diante desse quadro de redução de recursos por parte do SUS, né? Principalmente do Estado, nós tivemos que fazer algumas adequações, né? Então, naquele momento, nós reduzimos, geralmente nós tínhamos 750 funcionários, nós reduzimos o quadro para 700. É o quadro atual hoje? É o quadro atual. Ele é considerado assim, o necessário para manter esse serviço, então não existe muita margem para isso, porque senão vai impactar diretamente na prestação de serviço, na qualidade, na segurança da prestação de serviço. E não há uma sobrecarga nos funcionários que estão? E já existe realmente, assim, a gente conta muito com a colaboração dos nossos colaboradores lá, mas existe realmente um limite para isso, né? Claro. E nós estamos no limite. Então, essa não é uma alternativa para 2016. Já não existe essa alternativa de reduzir quadros sem reduzir serviço. Então, não tem, a questão da demissão não está em pauta no HCB para este ano. Nós estamos tentando levar ao máximo o nosso nível de eficiência na aplicação de recursos, no aproveitamento de pessoal, mas estamos realmente praticamente no limite. Existem algumas coisas pontuais, mas estamos praticamente no limite. Então, nós dependemos, assim como os outros hospitais dependem, nós dependemos de uma revisão do custeio que é feito ao SUS, porque senão, em pouco tempo, vai ser impraticável manter essa demanda de serviço pelo SUS, porque, como eu disse anteriormente, a tabela do SUS federal não é reajustada há muitos anos, o IP também, que é o principal convênio nosso, também faz mais de 5 anos que não reajusta tabelas. Enfim, a saúde hoje não é tratada como prioridade. Então, com certeza, a população tem que saber disso, tem que se juntar também, né, ao movimento, assim como a gente já procurou o prefeito que representa a comunidade local, para que haja uma reversão nesse quadro e exista realmente, por parte dos governos, alguma priorização para a manutenção da saúde hospitalar. A creche do HCB foi incorporada pela Rede Municipal de Educação, não é isso? Como que ficaram as funcionárias? Elas trabalham ainda nessa creche agora pelo município ou elas foram demitidas? Como que foi? A municipalização da creche, que sempre foi do hospital há muitos anos, ela servia para cuidar dos filhos de funcionários, né? Como houve mudança na própria legislação da educação,
onde se exigiu muito mais a parte pedagógica, então isso exigiria muito mais investimentos do hospital, que nesse momento o hospital não tem condições. Nós conseguimos junto ao município, que também tinha necessidade de ampliar vagas no ensino infantil, nós conseguimos então que o município assumisse a creche, né, tornando ela uma escola, e todo o pessoal que está lá, o gerenciamento todo é feito pelo município, então é uma creche hoje municipal, e com isso a gente consegue manter perto do hospital uma creche funcionando para poder cuidar dos filhos dos funcionários. Então a gente conseguiu manter aquilo que foi o motivo de sempre da existência da creche, que é cuidar dos filhos dos funcionários. E ao mesmo tempo a prefeitura assumindo, ela ampliou o número de vagas e está colocando, ela tem acesso a verbas federais inclusive, para implantar esse plano pedagógico todo que é necessário nas escolas de educação infantil. Então com isso o município assumiu a creche, e os funcionários são funcionários municipais. Então, os funcionários que lá existiam, em torno de 15 funcionários do hospital, eles foram remanejados para dentro do hospital, né? Foram realocados. E agora, então, com o turnover natural que o hospital tem sempre de saídas de funcionários, né, por vários motivos, pedidos de demissão, de interesse dos próprios funcionários, então nós vamos compensando, né? Então, os próximos 15 demissões, a gente vai utilizar esses funcionários que vieram da creche. Então, com isso, nós otimizamos e garantimos aí o emprego também de quem estava trabalhando conosco na creche. Então, foi uma saída boa para o município, que conseguiu ampliar o número de vagas, para a comunidade, que vai ter mais vagas lá, e para o hospital, que conseguiu, então, realmente focar mais na sua atividade, que é a saúde, né? E a parte de educação, com nova exigência, muito mais necessário investimentos e alocações de recursos, a gente passa então para o município, que tem realmente essa obrigação legal também de fazer. E o Amigo HCB? Como que anda as adesões? Como que o pessoal pode participar? Nós temos dentro do município aqui uma grande cooperação sempre da comunidade, né? E o Amigo do HCB é um canal de comunicação permanente de ajuda ao hospital. Então, isso muitas pessoas hoje já entenderam isso, né? Até pelo próprio esforço do hospital manter os seus serviços a pleno, ele vem conquistando novos adeptos, né? E pessoas que valorizam isso e ingressam no Amigo do HCB para poder colaborar da sua maneira. Então, além da pessoa ter vários benefícios de descontos em farmácia, no comércio em geral, em prestadores de serviço no próprio hospital, a pessoa também está ajudando a manter o HCB funcionando a pleno. Então, e até em consultas médicas, tem médicos que dão desconto pelo Amigo HCB, não é isso? Temos alguns médicos que já atendem no centro clínico do HCB e nos próprios consultórios médicos estão com preços menores, né, do que os particulares, mais acessíveis. E com isso as pessoas então criam um círculo virtuoso, né, de ajuda, né, onde as pessoas têm benefícios, mas também ajuda o hospital e a própria comunidade. Então tem para si o retorno disso. Claro. Então as pessoas podem entrar em contato com um amigo do HCB, né, que eles podem agendar uma visita, né, nós temos funcionários que visitam para fazer essa adesão. Só ligar lá e solicitar uma visita. Solicitar uma visita, que tem vendedores que vão até a casa e fazem a adesão, assim como também podem chegar lá pessoalmente, né, no Amigo do HCB, para fazerem essa adesão. Então a gente conta realmente com a comunidade, continua contando, é um dos pontos de apoio nosso. Tá certo, Luciano, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no NT Sul. Eu agradeço a oportunidade, a gente continua confiante nos nossos objetivos, nos nossos planos, e a gente continua contando com a comunidade, como a gente sempre contou, e obrigado pelo espaço disponibilizado hoje. Tá certo, obrigada. Bom, e nós ficamos por aqui. Obrigada também pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau.